E aí, estrelas, tudo bem? Vamos para mais uma semana, então, do dia 25 de novembro até o dia 1 de dezembro, onde teremos a formação da fase crescente da Lua no signo de Peixes, Saturno voltando para o seu movimento direto também em Peixes, e Mercúrio voltando também para o seu movimento direto. Terça-feira, dia 25, temos aí a Lua entrando em Aquário por volta das 7h16, certo? 7h16 da manhã, então amanhã ela já tá naquela vibe aquariana, fit sagitariana, né? Porque o Sol tá em Sagitário. Então isso faz com que Sol e Lua formem sextil, né? Sextil é um aspecto fluido entre os elementos ali que os signos estão sendo regidos por. Aí durante o dia a gente vai ver a Lua em conjunção com Plutão. O dia da terça-feira pode ser um pouco denso em relação a informações, né? Pode ser um dia que a gente escute sobre muitas coisas diferentes, né? Isso acaba cansando um pouco aí a nossa mente, né? Aquário é um signo de ar fixo, então ele aprofunda tudo aquilo que ele está pensando. A gente vai ter, inclusive, conclusões importantes que vão ajudar a gente na semana, ou então a concluir assuntos da outra semana. E essa conjunção com Plutão, né, ela se une com o sextil de Sol e Lua e deixa o dia mais harmônico para trocar ideias, para a gente entender estudos, né, focar em estudos, focar em reuniões, coisas que são feitas em grupo, né. Inclusive pode trazer algumas ideias aí criativas. Isso durante o dia fica mais intenso, continua à noite, só que à noite ambos aspectos estarão mais fracos. Quarta-feira, dia 26 de novembro, Lua segue em Aquário, né, durante o dia e noite. Então, durante o dia a gente vai ver a Lua em sextil com Marte. Sextil intenso com Marte. Como eu falei, sextil é um aspecto fluido. Então, os dois planetas e astros ali que estão se conectando, eles trazem certas vantagens para o nosso dia se a gente souber aproveitar as oportunidades, né, dos influxos da energia. Então, esse aspecto ele traz movimento pro dia, né? Traz aquela ação, aquela atitude da gente ir lá e resolver o que precisa ser resolvido. Com um pouco mais de coragem, porque Marte traz aquela energia do guerreiro, né? Então a gente tem uma motivação que pra gente faz muito sentido e a gente vai lá e resolve o que precisa ser resolvido ou inicia aquilo que precisa ser iniciado, no caso de um projeto, no caso, né, de um trabalho, de um estudo. Durante a noite esse aspecto continua, só que mais fraco. E a Lua forma também quadratura com Mercúrio e quadratura com Vênus. Né? Quarta-feira, durante a noite, ela vai estar um pouco mais assim, explosiva. Vamos tomar cuidado com DRs, com compras. A gente pode acabar comprando por impulso ou acabando... Lembra que Mercúrio está retrógrado, né? Então, cuidado com sites falsos, pessoas que não prometem muito, entregam pouco, sabe? Tanto para compras como em relação a tudo ali que envolve parceria, trocas, conexões. Quinta-feira, dia 27 de novembro, Lua estará em quadratura com Vênus e quadratura com Urano, ambos ali mais fortes, né, de uma forma mais exata ali no céu. Então a Lua vai continuar em Aquário até boa parte da tarde. Isso deixa a quinta-feira durante o dia ainda com uma tensão em relação a trocas. Né? Ou a gente vai estar muito desconfiado, ou as pessoas não vão estar ali muito impulsivas no sentido de querer comprar logo, querer apressar o outro, e aí gere pequenos conflitos, né? Então vamos tomar cuidado porque tanto Vênus como Urano fala de conexões, né? Seja com parceiros de trabalho, com amor, casamento, amigos, né? E Urano é o planeta que une mais pessoas, né? Então é um momento propício para a gente ter desavença com um amigo, com um amor, com um parceiro de trabalho. Porque a gente vai ter conflitos internos, né? E muitas vezes quando a gente tem conflito interno, a gente reflete no outro. E aí começa um querer julgar o outro. Então, essa quinta-feira está bem tensa. Vamos deixar o dia para introspecção, para cuidar de coisas ali que a gente consegue cuidar da nossa vida, sem querer julgar o próximo, que daí a gente tem um dia mais fluido. Por volta das 16h24, Lua entra em Peixes, a gente fica mais sensível, né? Por isso que eu falo, toma cuidado com aquilo que a gente fala e faz.
E aí, durante a quinta-feira de noite, Lua continua em quadratura com Urano, né? Só que de uma forma mais fraca, o que deixa a gente um pouco mais desconectado das pessoas, um momento mais introspectivo do que o dia. Sexta-feira, dia 28 de novembro, Lua vai entrar em sua fase crescente aí já por volta das 3h58 da manhã, próximo das 4 da manhã. Nesse horário vamos ter aí ascendente em Escorpião e a Lua vai estar em Peixes, né? Então uma Lua crescente no signo de Peixes, certo? A Lua crescente, gente, é tudo aquilo que a gente vem se dedicando que traz um certo crescimento. Né? Sejam coisas que favorecem o nosso dia, como coisas que atrapalham o nosso dia, certo? Peixes, ele também é o signo que fala sobre o fins de ciclo, né? É o último signo, então ele sempre finaliza algo para dar abertura a algo novo. Né? Com ele vem aquelas conclusões. E falando de Peixes, né? Saturno também vai voltar para o seu movimento direto nesse dia. Então, gente, é um dia que assuntos kármicos, principalmente que vêm de coletivo, vêm à tona. Seja um segredo entre amigos, sejam segredos em relação a ancestrais, a familiares, coisas que envolvem mais pessoas e que até então estavam escondidas. Né? Então, assim, é uma lua crescente de muita revelação sobre coisas emocionais, psicológicas que a gente traz de tudo que a gente já vivenciou, né? É claro, toda lua crescente é meio que uma resposta da última lua nova, né? Então, tudo aquilo que a gente se dedicou, principalmente desde a semana passada, começa a dar chances de se expandir. Como é um dia totalmente voltado a signos de água, fora o Sol, né, que tá em Sagitário, ascendente em Escorpião, Lua em Peixes, Saturno voltando para o movimento direto em Peixes. Gente, é um dia que a nossa intuição também vai estar muito aguçada, então vamos tomar cuidado em ouvir só a mente e ficar ali matutando e pensando em coisas. Vamos dar atenção para a nossa intuição, porque às vezes a nossa mente pode nos enganar e a gente cai em paranoia, certo? Saturno, gente, que vai voltar para o movimento direto, ele mostra realmente o que é mais importante a gente se responsabilizar agora. Então, muitas pessoas podem entrar tanto em frustrações como em gratidões e alegrias por aquilo que elas já vêm se dedicando, focando há um bom tempo. Certo? Karma seria isso, né, gente? Tudo que a gente foca de bom e de ruim, né? Num senso ali geral. E, gente, é isso, né? E quando eu falo de algumas revelações, algumas coisas que começam a aparecer pra gente, não falo nem sua totalidade, né? Eu falo assim, começando a surgir suspeitas, a fase crescente, ela fala sobre coisas que estão ali em processo, né? Isso pode eclodir na lua cheia, né? Lua cheia é quando tudo aquilo foi revelado, certo? Então, um projeto muito bom também pode surgir de um grupo, né? Coisas que estavam ali engavetadas, mas que as pessoas envolvidas estão voltando a colocar foco. E aí, durante a noite da sexta-feira, a Lua fica em trígono com Mercúrio, o que gera sociabilidade, né? Momento para trocar ideia, para lançar questionamentos, para absorver questionamentos. E também a Lua vai estar em quadratura com Marte. Então, gente, vamos tomar cuidado em serem delicados, porque a gente pode estar muito empolgado ali nas trocas e acabar sendo muito sincero. Não vou falar que sinceridade é ruim, não é. Tem muitas pessoas que precisam disso para acordar. Mas eu falo assim, num modo agressivo. Né? Não só em palavras, mas como em atitudes também que a gente tem. A gente vai estar ali muito convencido do que a gente acha que é certo. E é claro, né, gente? Todo aspecto que tem Marte nos traz coragem. Né? Então isso pode ser muito bom pra gente abrir aí a nossa consciência sobre o que estava dando errado, né? Como trazer ali momentos de briga, que não eram necessários, né? Sábado, dia 29 de novembro, Lua vai continuar em Peixes até uma boa parte da noite, certo? Então a gente ainda vai estar tendo um dia bastante intuitivo e sensível.
Durante o dia, a Lua vai continuar em trígono com Mercúrio, então amanhã ela vai ser bastante sociável. Lua vai estar em trígono intenso com Júpiter, vai estar em conjunção intensa, exata, né, com Saturno. Gente, isso deixa um dia expansivo, tanto para a gente ter ideias ali, para um novo projeto, para uma questão, para uma chave que acabou virando sobre algo nosso, né, como também colocar ideias em prática. Saturno está ali para ajudar a colocar tudo aquilo que estava em ideia na realidade. Durante a noite a Lua fica em trígono com Vênus, trígono intenso com Vênus, o que deixa a noite boa para parcerias, para compras, para vendas, para ter um momento romântico, certo? Para trocar com aqueles que a gente mais gosta, né? Lua vai também estar em sextil com Urano e conjunção com Netuno, né? Intensificando os sonhos durante a noite, os insights, as ideias. Então, se você está trabalhando com uma parceria ali de trabalho, né? Ou parceria, tem pessoas que trabalham com pessoas que são casadas, namorados, enfim. Mas eu falo assim, a parceria no momento do trabalho, né? Se você está se dedicando a alguém, a um projeto, e isso precisa de um desfecho, né? Um projeto, uma ideia que precisa de um desfecho, esse sábado pode ser aí um sábado para isso. Seja a gente conversando com a parceria ali, focado naquilo, ou descontraído numa ideia ali, num bar, numa casa, numa festa, certo? É um sábado, né, gente? Então depende muito de onde a gente vai estar, mas se a gente souber aproveitar o momento, onde a gente estiver, insights virão. E produtivos pra gente entender questões nossas. Durante as 22h07, às 10h07 da noite, Lua entra em Áries, então a gente vai sentir a noite, né, nos trazendo mais coragem, mais vontade de seguir adiante. Sai daquela energia de água que fica focando no passado, né, o que já aconteceu e aquilo, e a gente fica mais querendo seguir adiante em nossa vida. Domingo, dia 30 de novembro, Lua estará em conjunção com Netuno, desde a madrugada e boa parte da manhã, deixando a gente bem intuitivo, mas assim, sabe aquilo, sinta mais do que tente ficar perguntando, vai fazendo aquilo que você consegue, meio a gente vai estar meio que no modo automático, certo? E é lógico, né, gente, conjunção, ela é um aspecto neutro. Então, estando no signo de peixes, entre peixes e Áries, né, começando Áries, mas Netuno ainda está no final de peixes. Lua tá em Áries e Netuno no finalzinho de peixes. Isso faz com que a gente oscile entre estar ali muito avoado, ou muito ali seguindo no automático, como também mais irritadinho com as pessoas que estão assim avoadas, certo? Durante a noite a Lua fica em trígono com Marte, então à noite ela fica mais ali agitada, nos trazendo coragem para seguir, para iniciar uma conversa, para resolver o conflito, como também a gente vai estar mais impulsivo, então cuidado com velocidade no trânsito, é coisa que eu sempre falo. Mas para Marte, mais em relação à velocidade e competitividade, né? Competitividade pode nos levar a glórias, pode, mas também pode causar acidente. Segunda-feira, dia 1 de dezembro, Lua vai estar aí ainda em trígono com Marte e conjunção com Mercúrio durante o dia, né? Gente, Mercúrio já vai estar no seu movimento direto, tá? Então, nessa segunda-feira, do dia 30 para o dia 1, a gente já vai sentir um certo alívio em relação a complicações que estavam ali muito mais do que pode estar depois, né? Por que eu falo pode estar depois? Porque sempre acontece erros, né? Ah, mas Mercúrio retrógrado só nesse período? E o que explica que toda vez acontece um erro de interpretação, de internet, não sei o quê? Gente, acontece em menos quantidade, né? Então, aconteceu bagunças, às vezes a gente precisa que algumas perdas, né? Quando a gente perde algo, quando a gente se sente perdido, a gente precisa voltar, bagunçar um pouco ali a nossa casa pra gente achar aquilo que a gente perdeu. Então, gente, Mercúrio retrógrado é um período bom. Às vezes a gente precisa da bagunça,
com essa questão de você ir lá e procurar algo, pra gente achar coisa que a gente achou que nem tinha mais. Ou nem lembrava que tinha. Né? Isso serve para coisas materiais, coisas físicas, como a gente com a gente mesmo, com nossos potenciais. Quando o Mercúrio volta ao seu movimento direto, ficam coisas pra gente resolver sim de bagunças que já foram feitas. Né? A gente pode achar aquilo que a gente tinha perdido, mas a gente tem que resolver, organizar o que ficou ali jogado ou, né, bagunçado. Então a segunda-feira ela vai trazer muitas conclusões. Só que a gente tem que ter paciência que as coisas estão voltando pro seu eixo. A Lua tá em Áries. Paciência vai ser um pouquinho difícil. Por isso que a gente avisa. E durante o final da tarde e início da noite, a Lua vai estar em quadratura com Júpiter. Aí eu falo de novo, cuidado com o exagero. Comida, bebida, trânsito, discussões, né? A gente tem que discutir, a gente tem que colocar, impor o nosso, não, mostrar o nosso lado, né? Ter ali coragem para defender o que a gente sabe, o que a gente acredita, sim. Né? Mas não precisa de exagero, sabe? Extrapolar o limite do outro, deixar que o outro extrapole o seu limite. Né, gente? Júpiter, ele é sem limite. Por isso que Júpiter e Saturno estão ali próximos. Saturno coloca o limite, Júpiter tira o limite, ele fica naquela balança. Certo? Agora, essa quadratura, ela pode fazer a gente ficar muito impulsivo, até alegre demais, acaba acontecendo alguns desastres. Que podem ser bons também pra gente entender, você tá muito espalhafatoso, cara. Ou você tá muito ranzinza. Áries, né, gente? E o exagero ele pode vir tanto pro lado ranzinza quanto pro lado muito animado, muito otimista, certo? Vamos prestar atenção. Bom, estrelas, então era esse o recado que eu queria deixar para vocês durante essa semana. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem puder também me ajudar compartilhando, comentando, curtindo, também agradeço. Quem quiser fechar uma leitura de mapa astral ou de tarô comigo, pode me procurar no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo ou no meu uso do Instagram. Quem quiser também começar a estudar astrologia, me procura lá que a gente conversa. Ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo.